Hello, hello, tudo bem com vocês? Então, estou de volta e hoje eu vou fazer um vídeo rápido. Hoje é verdade, hoje eu não tô mentindo, viu? Sempre eu começo o vídeo falando que vai ser rápido e na verdade nunca é rápido, mas hoje vai ser rápido. Eu prometo que eu vou tentar. Não que eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Bem rapidamente, daí dá o like aí, se quiser, né? Se quiser também, eu sempre falo, se quiser. Se não quiser também já sai do vídeo agora também, que ninguém é obrigado a assistir nada na internet. Ninguém é obrigado a ver. Tem os vídeos aí que eu fiz aí ultimamente, que eu sobre o Greenhouse, sobre a minha viagem missionária, várias coisas, então fica à vontade aí para assistir se você quiser, ok? Bom, hoje eu queria ser bem rápido mesmo e sucinto em trazer uma reflexão muito breve para nós. Vocês viram já o título do vídeo em relação aos temas mais profundos, né? E isso eu tenho pensado muito sobre isso, porque hoje nós temos muito acesso à informação, né? Eu estava hoje aqui estudando, lendo sobre algumas coisas e a gente usa muito a inteligência artificial, né? Eu acho que é uma ferramenta muito boa, acho que todo mundo tinha que usar, todo mundo tem que usar. Só que o problema da inteligência artificial é que ela pode nos tornar pessoas que têm muita informação, só que tem pouco conteúdo, nós não somos profundos, né? Então hoje nós temos uma geração que é muito assim, né? Na maioria de nós, da nossa geração hoje, nós temos informações, muitos dados, nós sabemos sobre muitas coisas, mas na verdade nós não sabemos de nada. A gente sabe, 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 sabe e não sabe de nada. Ou a gente sabe, 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 sabe e não concluiu nada porque a gente não foi profundo o suficiente nos assuntos que a gente foi, né, nos assuntos que a gente deveria ir, para tirar conclusões de aquilo. Né? Muitas vezes a gente só faz pesquisas rápidas ou reproduz algo que nós ouvimos alguém falar e na verdade a gente não tem as nossas próprias opiniões, a gente não tem as nossas próprias convicções, porque nós terceirizamos a informação, né? Na verdade, não só a informação, nós terceirizamos o conhecimento, o conteúdo, porque a informação hoje está aberta para todo mundo, mas o conhecimento, o conteúdo mesmo bruto, só obtém aquele que vai atrás da parada, aquele que, tipo, não, eu vou dar aqui tempo, eu vou gastar meu tempo para estudar, para ler livros, para ir ver coisas difíceis, e isso produz conhecimento em nós. Então, a gente queria trazer essa reflexão aqui de nós, como geração, aprendermos com, com esse erro que na verdade nós já estamos cometendo, né? Que é o erro da falta de profundidade. E nós nos tornarmos uma geração mais profunda. Porque hoje, gente, a gente tem tanto acesso a coisas, as coisas, cara. Internet, inteligência artificial, cara, a gente tem tanto acesso às coisas que se a gente usar essas ferramentas da forma correta, se a gente usar essas ferramentas realmente buscando se aprofundar nas coisas, realmente buscando entender as coisas de forma mais profunda e inteira e concreta, usando para tomar decisões, para criar convicções mais profundas, cara, se a gente usar, se a nossa geração usar essas ferramentas de uma forma inteligente, a gente pode chegar muito mais longe do que as outras gerações já foram. Sabe, eu sempre falo sobre isso que eu acho que a receita de sucesso para as gerações, né? Para que a receita de sucesso para que as coisas se perpetuem nas gerações e para que as gerações cresçam é que, por exemplo, a nossa geração tem que entender que nós temos que honrar as gerações passadas. Sabe, nós temos que honrar as gerações passadas, nós temos que aprender com eles. E ao mesmo tempo, eles têm que entender que nós carregamos algo novo. Só que, vocês entendem? É uma relação conjunta em que, cara, geração após geração, aqueles que se tornaram os gigantes têm que entender que os próximos têm que subir nos seus ombros. E ao mesmo tempo, os da nova geração têm que entender que tem que honrar os que já passaram. Porque não é só subir no ombro, não. Tem que, para subir no ombro de alguém, você tem que honrar a pessoa. Sabe? Então acho que a gente tem que, como gerações, como sociedade, entender isso melhor, sabe? Para que a gente cresça, né? Para que a gente aprenda com os erros das gerações passadas e para que a gente construa realmente uma sociedade melhor, para que a gente melhore como indivíduos, né? Essa parada da profundidade é algo que a gente vê muito dentro da igreja, por exemplo, de pessoas que, pô, se dizem cristãs, vão na igreja, mas a gente pega pesquisas que dizem que 60, 70% dos cristãos ou daqueles que se dizem cristãos nunca nem leram a Bíblia uma vez inteira. Cara, isso, o que que é isso? Isso é falta de profundidade, cara. Tipo, você aceita se rotular de uma parada, dizer que você é alguma coisa, se ao menos se dar o trabalho,
de, tipo, pelo menos pesquisar um pouco mais a fundo sobre o que é isso que você tá falando de se é, sabe? Aí não, eu sou de direita, mas você nem te deu o trabalho de ler nada, velho. Sabe? Aí isso aqui que eu prefiro fazer, cara, eu não tenho todos os conhecimentos, eu não tenho o conhecimento sobre tudo. Isso aqui que eu faço quando eu não sei, não sei. Me abstenho, porque eu não sei, eu não tenho conhecimento suficiente pra falar. Eu sou burro nesse assunto. Sabe por quê? Porque senão a gente normalizou um monte de gente burra que não sabe nada, falando um monte de bobagem sobre um monte de assunto. E daí fica isso aí, né? Olha pra internet, só olhar pra internet, só olhar pra sociedade. É um monte de porta falando burrice e outras portas que também não leram, que também são burras, aceitando as burrices que as portas falaram e fica um monte de porta reproduzindo um monte de burrice. E é isso aí, a sociedade virou isso. Vamos quebrar esses ciclos, gente. Sério, vamos quebrar esses ciclos, sabe? Vamos nos tornar profundos. Eu realmente creio que uma das características que vai diferenciar as pessoas de sucesso, e não só de sucesso, mas as pessoas que vão influenciar essa próxima leva de pessoas, essa próxima, sei, 1, 2 gerações, são as pessoas que são profundas. Porque numa sociedade em que a maioria das pessoas é rasa, aqueles que são profundos vão governar, porque eles vão ter o conhecimento de verdade. Eles não vão precisar só da inteligência artificial, eles vão ter lido o livro, eles vão ter ido para a faculdade, eles vão ter estudado de verdade, né? E eu acho que é disso que nós precisamos. Nós precisamos de profundidade. Coisa rasa, já era, mano. Coisa rasa não leva a lugar nenhum. Vamos ser profundos. Gente, é isso. Peço perdão se alguém se sentiu ofendido. Se alguém se sentiu. Se alguém se identificou com a porta ou com a burrice. Mas era pra você mesmo, viu? Por favor. Pare de ser burro, pare de ser uma porta. Bom, então, gente, era isso mesmo que eu queria dizer. Como eu falei, deixa o like, comenta se quiser. Se não quiser, não tem problema. Tá bom? Um abraço a todos. Um beijo a todos vocês. Que Deus te abençoe. É nóis.